Bom dia, meus irmãos. Hoje, no 7º dia do nosso cronograma de leitura bíblica, e isso tem sido uma jornada incrível de conhecimento da palavra, onde o Senhor tem falado poderosamente aos nossos corações. Amém? A palavra do Senhor hoje, ela nos apresenta dois caminhos, duas opções, duas portas, uma estreita e uma larga. É o caminho do reino de Deus e da obediência, e o caminho da nossa própria vontade e da porta larga que o mundo oferece. É sobre isso a nossa leitura hoje. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Na nossa primeira leitura, lá em Gênesis, no capítulo 7, a gente vai ver Noé vivendo exatamente aquilo que Jesus, lá em Mateus, nos ensinou. Noé era um homem que levava Deus a sério. Ele tinha um relacionamento íntimo, verdadeiro com o Senhor. Acima de tudo, ele obedecia a Deus. Observem que eles entraram na arca e somente depois de 7 dias que eles estavam dentro da arca é que começou a chover. Agora imagina a fé desse homem, a fé que ele precisou ter, e talvez até o que ele teve que lidar com a fé das outras pessoas que estavam junto com ele e que talvez tenham duvidado. Será que essa chuva vai vir mesmo? Porque afinal de contas já passou um dia, já passou 2, 3, e nós continuamos aqui dentro da arca e nada de chuva, né? E isso a gente vê lá na nossa leitura hoje, a partir do versículo 8 ali, onde diz assim, ó, os animais puros e impuros, os que arrastam pelo chão e as aves, entraram com Noé na barca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia falado. No versículo 7 diz, 7 dias depois, as águas do dilúvio começaram a cobrir a terra. E aí continua, nesse tempo, Noé tinha 600 anos. No dia, então, 17 do segundo mês, se arrebentaram todas as fontes do grande mar. Então, 7 dias depois que eles estavam dentro do barco, e nada tinha acontecido, foi que a água começou a jorrar debaixo da terra, debaixo da terra e também através da chuva. Isso é uma coisa muito importante da gente observar, que às vezes passa batido na nossa leitura. Mas esse homem, ele teve fé para fazer a barca, para obedecer o que o Senhor havia dito, para entrar dentro do barco e para permanecer lá durante 7 dias, trancado, sem cair uma gota do céu, mas crendo na promessa do Senhor. Mesmo quando o Senhor está em silêncio, mesmo como parece que as coisas não vão dar certo, que as coisas não vão acontecer, o Senhor, ele vai cumprir tudo aquilo que ele nos prometeu, amém? Mesmo quando ninguém mais obedecia, porque Noé, ele vivia num mundo onde a palavra do Senhor diz que todas as pessoas eram más, ninguém obedecia, ninguém vivia o reino de Deus aqui na terra. Mesmo quando tudo parece o contrário, Noé escolheu buscar a vontade de Deus em primeiro lugar. Amém, glória a Deus. E a gente vê que no momento mais difícil da vida de Noé, quando veio o dilúvio e toda a humanidade foi destruída, Noé foi salvo. O Senhor, ele cuidou, ele protegeu, ele providenciou tudo o que ele precisava. Lembra que nós lemos ontem, também lá em Mateus, no capítulo 6, que dizia que para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a vontade do Senhor, porque o demais nos será acrescentado? É exatamente sobre isso. É buscar o reino de Deus, confiar nele, porque o resto, o Senhor sabe o que nós precisamos e ele providencia. Aleluia, glória a Deus. Lá em Isaías, então, que é a nossa segunda leitura de hoje, lá no capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 15, o Senhor nos mostra o caminho oposto a esse. Aqui o Senhor nos apresenta como é a porta larga, né? Que fala sobre pessoas que vivem segundo os seus próprios desejos, sem temor ao Senhor, sem obediência a Deus, sem compromisso, pessoas que escolhem fazer a sua própria vontade e não a vontade do Senhor. Esses textos mostram que sempre existirão dois caminhos, o reino de Deus e o reino do mundo. E essa mesma verdade aparece então para concluir a leitura do dia, lá em Mateus, no capítulo 7. Quando Jesus fala da porta larga e da porta estreita, Jesus também nos alerta que não basta nós conhecermos a palavra, nós falarmos de Deus, ou até usarmos o nome de Jesus. Não basta a gente ser crente ou frequentar uma igreja. Existem pessoas dentro da igreja que conhecem a Bíblia, mas não vivem o reino de Deus na prática. Não obedecem, não se submetem, não têm um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Mateus 7 nos ensina uma coisa muito importante, que nós não fomos chamados para julgar as pessoas também. Existem pessoas vivendo no reino de Deus e pessoas que não vivem, mas quem tem autoridade para julgar é o Senhor. Isso está bem claro na leitura que nós lemos hoje também. Assim como dentro de uma casa, quem corrige os filhos são os pais e não o irmão ao outro, né? Quando são pequenos, da mesma forma,
Quem julga o coração, as intenções e as obras do ser humano é o Senhor, porque é Ele quem tem autoridade para fazer isso, amém? No finalzinho lá do capítulo 7, a partir do versículo 28, a Bíblia diz que as pessoas se admiravam de Jesus, porque ele ensinava como quem tem autoridade. Aqui nos mostra a autoridade do Senhor dada por Deus Pai Todo-Poderoso, o Rei da Glória. Isso mostra que Jesus é o único que tem essa autoridade para julgar, amém? No final, nós estaremos diante dele. E nós seremos julgados não pelo que nós falamos, mas por como nós vivemos. A leitura de hoje convida a gente a olhar para a nossa própria vida e tomar uma decisão de viver a palavra do Senhor, viver o reino de Deus e viver em obediência ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Ficamos com essa meditação para esse dia, amém? Vamos orar então em tudo, sobre tudo aquilo que o Senhor nos falou nessa leitura, nessa mensagem do dia de hoje. Glória a Deus. Amado Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ó Deus Altíssimo, nós te agradecemos por tua palavra nesse dia. Obrigada, Senhor, por abrir os nossos olhos para que nós possamos enxergar para dentro de nós mesmos e avaliar as nossas emoções, as nossas atitudes e como nós estamos vivendo aqui nessa terra, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos ensina com a tua verdade e com amor. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que nós conhecemos até a tua palavra, mas nós não praticamos ela, Senhor. Oh, Deus, perdoa-nos, Pai. Quando a gente escolhe a nossa vontade em vez de fazer a tua. Quando a gente julga o próximo, quando a gente aponta o dedo, mas a gente esquece de olhar para o nosso próprio cisco no nosso olho, Senhor. Para o nosso próprio coração, para as coisas que nós temos feito que não te agrada. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma fé verdadeira, como a fé de Noé, que foi marcada ali pela obediência, pelo temor, pelo relacionamento contigo, pela fé, Senhor, que ele tinha, que era uma fé inabalável. Ô Senhor, nós possamos andar no teu caminho, que é estreito sim, mas que é o melhor caminho, confiando que o Senhor é quem nos guarda, é quem nos sustenta, é quem nos conduz e que provê tudo aquilo que nós precisamos, Pai. Nós entregamos, Senhor, o nosso coração com humildade e obediência, Senhor, a Ti, e que a nossa mente seja alinhada, Senhor, com o Teu reino. Que a nossa vida glorifique o Teu nome todos os dias, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor.